Mais uma vez estamos aí, pessoal, com mais uma aula de história e hoje nós vamos trabalhar a Guerra dos Bárbaros, pessoal. Essa Guerra dos Bárbaros a gente encontra já no contexto do Brasil colonial. Saímos do Brasil pré-colonial, que foi a outra aula passada que nós trabalhamos agora, e nós vamos trabalhar a Guerra dos Bárbaros. Quando nós falamos de Guerra dos Bárbaros, a gente fala do conflito entre os colonizadores com algumas tribos indígenas da nossa região, tanto do nosso estado quanto dos demais estados que também fizeram parte, né, dessa confederação chamada Confederação dos Bárbaros. Essa união de tribos indígenas como os tapuias, como os caritios, os cariris, os icós, esses grupos indígenas que se reuniram, né, que se juntaram em oposição aos colonizadores. Essa oposição, pessoal, começou por volta do ano de 1683 e perdurou até o ano de 1713. Então foi um longo período, um período extenso de conflitos, de revoltas criadas contra os colonizadores. E hoje, nesse momento, a gente vai conhecer o real motivo que fez com que os indígenas se opusessem aos colonizadores. Quando eu falo colonizadores, falo os colonizadores portugueses, né? Até antes, no começo da aula sobre Brasil pré-colonial, eu falei que eles tiveram relação amistosa. Depois dessa relação amistosa, eles criaram uma barreira, criaram conflitos entre si e começaram agora a se oporem um contra os outros. Mas a gente vai estudar qual foi o real motivo, a real circunstância que fez com que houvessem essas guerras locais. Lembrando, pessoal, que até então, no ano de 1654, houve a expulsão dos holandeses dessa região, né? Os holandeses que haviam chegado ao Brasil, querendo extrair o produto da terra e comercializar também. Quando os holandeses invadiram o nosso país, né? Depois criaram um tratado de paz, que esse tratado perdurou por 14 anos com a chegada do conde Maurício de Nassau, né, as nossas terras, as nossas regiões. Nós vemos, quando a gente vai estudar mais na frente, a insurreição pernambucana, que já é pano para manga para outra questão, pessoal, a gente vai ver que os grupos indígenas, eles fizeram um certo tipo de união, né? Um certo tipo de acordo com os holandeses, e os holandeses influenciaram os indígenas a se oporem contra os portugueses que já estavam aqui já fazia tempo. Então, eles começaram, pessoal, vai lá, é que eles estão oprimindo vocês, eles não querem dar liberdade a vocês, eles querem incutir o cristianismo de forma forçada a vocês, né? Lembrando que os holandeses, eles não eram católicos, eram protestantes calvinistas. Então, pessoal, eles deram um tipo de liberdade religiosa também, isso a gente vai trabalhar mais na frente, e deram liberdade e terras aos indígenas. E contra esse tipo de ação holandesa, os portugueses se opuseram, porque os portugueses estavam sendo tratados de uma forma desnecessária na questão econômica, ou seja, os holandeses estavam explorando os portugueses, né? Estavam tirando, explorando o custo alto dos impostos a serem pagos, eram altos demais, os portugueses já estavam de olho nessa ação dos holandeses aqui. Então, por isso, com a expulsão dos holandeses, quando Maurício de Nassau ele voltou para a Holanda e foi expulso os holandeses, daí deu-se continuidade a este conflito iniciado em 1683, chamado de Guerra dos Bárbaros. Outra coisa, pessoal, quando a gente fala em Guerra dos Bárbaros, o nome aqui bárbaros é um nome europeu, né? É um nome eurocêntrico para se falar a respeito, minha gente, dos povos que eram contrários aos cristãos, os mouros, os bárbaros, que eram contrários aos cristãos. Então esse nome foi dado aos indígenas porque os indígenas não eram cristãos batizados. Então, por causa disso, o nome eurocêntrico, né, um nome europeu, esse termo bárbaros, né, povos nativos que não tinham uma cultura, que não eram cultuados, que não eram civilizados, eles iam ao combate
para matar ou para morrer para defenderem o seu território. Então foi o nome que os portugueses deram aos povos nativos nesse período. Mas, cortando aqui para a tela, pessoal, vamos analisar aqui o texto sobre a Guerra dos Bárbaros. Nós vemos que os portugueses fortificaram os militares, o efetivo militar na época, criando aquilo que nós chamamos de bandeirantes, né? Os bandeirantes foram as pessoas como os paulistas, né? O pessoal lá de São Paulo, foram os primeiros bandeirantes que tiveram destaque na colônia, como no caso este senhor aqui, Domingos, voltando aqui, né? Deixa eu voltar aqui a nossa tela, como no caso de Domingos Jorge Velho, né? O senhor Domingos Jorge Velho foi o dos primeiros bandeirantes a ter um destaque. Já as etnias indígenas tapuias do interior nordestino, como os jandus, os paiacus, que eram outras tribos indígenas, né, das terras dos nativos, criaram a aliança com os tapuias. Você lembra que eu falei que os tapuias eles se localizavam no litoral do estado? Então esses grupos como os janduís e os paiacus, eles tiveram a relação, tiveram contato com os tapuias, criaram alianças, né, alianças externas entre eles, para se oporem contra os bandeirantes, principalmente contra os colonos que estavam aqui na nossa região. A aliança das tribos tapuias, denominada pelos portugueses de Confederação dos Cariris, foi o nome dado, Confederação dos Cariris ou Confederação dos Bárbaros, foi derrotada no ano de 1713, ou seja, foi a finalização. Houve a derrota dos indígenas e o sucesso e a vitória dos portugueses nessa colônia. A introdução de forças portuguesas nos sertões brasileiros foi a fonte de diversos confrontos entre os conquistadores e grupos indígenas. Apesar das particularidades, ou seja, das diferenças de conflito, um tinha uma forma de conflito, o outro tinha outra forma de conflito, as autoridades passaram a generalizar os levantes nativos no sertão como Guerra dos Bárbaros. Ou seja, os conflitos em locais diferentes não eram da mesma forma. Haviam conflitos de formas diferentes, mas mesmo assim, por causa dos portugueses aqui no nosso território, eles começaram a generalizar. Então eles estão todos bárbaros, né? São todos ignorantes, incivilizados, são pessoas que não têm cultura nenhuma, são anticristãos, ou são pessoas que não conhecem nada, são pessoas que não têm nenhuma cultura, então precisam ser exterminados, precisa ter esse derramamento de sangue para poder controlar e manter a colonização nesse território. Então, pessoal, nós vemos que a introdução de forças portuguesas nos sertões brasileiros foi a fonte de diversos confrontos entre os conquistadores e grupos indígenas. E apesar das particularidades, né, como eu acabei de falar, dos conflitos da Guerra dos Bárbaros, as primeiras dessas batalhas deram-se no Recôncavo Baiano, lá no estado da Bahia. Então, na região do Recôncavo Baiano, foi iniciado os primeiros conflitos. Lembrando de uma coisa, que esses conflitos, que essas guerras, não foram apenas guerras localizadas no estado de Pernambuco. Foram guerras, né, interestadual, onde Bahia, Rio Grande do Norte, que também vai colocar outro nome, denominar com outro nome esses conflitos, foram guerras separadas, separatistas, mas que ao mesmo tempo tiveram contatos, tiveram relações de grupos indígenas com grupos indígenas, de tribos diferentes entre si. Então, no ano de 1651 a 1679, o segundo maior confronto deste conjunto, onde houve um aumento, um confronto maior, bélico, foi a Guerra do Aço, na região do Aço, né? Nós vemos nos sertões da capitania do Rio Grande, Paraíba e Ceará, que também fizeram parte destes conflitos, entre os anos de 1687 a 1720. Então, com
A derrota local aqui em Pernambuco no ano de 1713, de 1687 a 1720, ainda havia conflitos nesses três estados, como Paraíba, Rio Grande e Ceará. Essas duas áreas são tidas como as principais localizações dessa violência, uma violência acirrada, né, entre os portugueses e esses indígenas, que no caso só queriam ter o seu território e estavam achando que os portugueses estavam se aproveitando deles. Também, pessoal, vou aqui pular a nossa tela, né? Lembrando de uma coisa, que os portugueses, né, com o uso, né, da questão agropecuária no estado de Pernambuco, quando se começaram a utilizar a agropecuária, lembrando que os animais estavam invadindo os campos, os territórios, o cultivo do cana-de-açúcar, para impedir essa invasão dos animais, o que é que eles fizeram? Migraram ou tiraram os animais do litoral e expandiram, levaram para o sertão. Por causa disso, né, a gente chega no Rio São Francisco, né, um grande rio na nossa região Nordeste, também é chamado de Rio das Vacas, né? Por quê? Por causa da localização, por causa dos animais, da questão agropecuária que ficou às margens do Rio São Francisco, no sertão pernambucano. Então, pessoal, isso foi tirando, né? Isso foi também criando um tipo de atrito com os indígenas dessa localidade. A rebelião dos Tapuias, nome genérico para os índios bárbaros, contra os colonos luso-brasileiros no Nordeste, da América Portuguesa, vou frisar aqui o nome, índios bárbaros da América Portuguesa, derrotou da expansão de suas plantações e criações de gado em território dos Janduís, gerando ataques a colonos e destruição da criação. Foi aquilo que eu acabei de falar. Com a migração dos animais para o sertão, os Janduís, junto com as outras tribos, principalmente os caetés, como falei, tribos que usavam da antropofagia, lutavam, guerreavam contra os colonos. Desde a ocupação holandesa, na região em 1630 a 1654, mudara drasticamente a ocupação. O uso da terra e as relações entre os nativos e os colonos não ficaram intocados. Também os equilíbrios entre os diversos grupos nativos. Não houve uma intocação de outros grupos que não participaram dos conflitos, mas houve um apoio, né, também de grupos que não participaram daquilo que nós chamamos de guerra dos bárbaros. Tivemos muitas mobilizações militares, ou seja, muitas tropas militares chegaram nessas regiões para impedir, né, essa conspiração indígena, podemos dizer assim, contra os colonos, né? Em virtude disso, temos tensões entre índios e colonos, com seguidas batalhas transcorrendo até 1695. Um dos líderes, Janduí, Canindé, chegou a mobilizar 22 aldeias, tapuias, dentre várias capitanias, comandando um exército de quase 5.000 homens, armados de arco e flecha e armas de fogo. Essas armas de fogo eles adquiriram desde o tempo que os holandeses vieram para esta colônia, pessoal. Nós temos aqui um retrato, aqui na nossa tela, nós temos um retrato desse conflito, né? Os colonos portugueses, eles invadindo o território indígena e os indígenas também lutando contra eles, e nessa figura aqui, nessa imagem, a gente vê retratadamente os indígenas tipo fugindo dos europeus, dos luso-brasileiros que estavam nesta colônia aqui, pessoal. Bem, nós temos apenas essa questão para a gente trabalhar aqui, né, sobre a questão da Guerra dos Bárbaros, uma questão um pouco longa o texto, mas nós detalhadamente vamos trabalhar o que o texto ele quer apresentar e as questões que querem apresentar neste momento. Segundo o historiador Pedro Puntuni, no livro A Guerra dos Bárbaros,
sem dúvida alguma, a compreensão dos povos ditos tapuias como uma unidade histórica e cultural em oposição não só ao mundo cristão europeu, mas os povos tupis, habitantes do litoral, foi um dos elementos mais importantes ou de grande preponderância na caracterização coeva da unicidade dos conflitos ocorridos no Nordeste ao longo das décadas finais dos 600 e início dos 700, entre 1600 a 1700. No contexto específico do conjunto de confrontos e sublevações dos grupos tapuias do sertão nordestino, como uma guerra dos bárbaros, unificando dessa maneira situações e contextos peculiares. Por isso, tal como no episódio da chamada Confederação dos Tamoios, inventada pela intuição de Gonçalves de Magalhães, que foi outra pessoa destacável nesse contexto, a Guerra dos Bárbaros foi igualmente tomada pela historiografia como uma confederação das tribos hostis. As tribos hostis, elas se confrontaram, né, os historiadores, eles denominaram a hostilidade que essas tribos tiveram contra os colonos que já há tempo estavam aqui presentes ao Império Português. Um genuíno movimento organizado de resistência ao colonizador, Câmara Cascudo, que conhecia bem a documentação colonial do Rio Grande, né, criticou em sua história aqueles, lembrando a dos tamoios, chamavam a Guerra dos Bárbaros de, romanticamente, de Confederação dos Cariris, e não Confederação ou Guerra dos Bárbaros. Não houve plano comum nem unidade de chefia, ou seja, não houve um plano, não houve uma organização, apenas se reuniram e confrontaram os seus inimigos ou os seus adversários. Então, pessoal, nessas alternativas, temos a alternativa A, B, C e a alternativa D. Nós vamos analisar a alternativa correta presente aqui. Alternativa A. O autor defende que a existência de uma confederação dos cariris, ou mesmo de uma guerra dos bárbaros, generalizada, são criações dos historiadores que mal interpretaram a documentação colonial. Novamente vou repetir, pessoal. O autor defende que a existência de uma confederação dos cariris, ou a guerra dos bárbaros, generalizada, são criações dos historiadores que mal interpretaram a documentação colonial. Quando se refere a isso, o que a questão ela quer propor? A questão ela quer propor que os historiadores, de forma proposital, eles querem afirmar que essa guerra dos bárbaros generalizada, né, essa guerra generalizada, ela, mesmo que não tenha uma documentação fidedigna, né, daquele exato momento ou daquela época, mas os historiadores eles buscam essas informações, eles querem de uma forma tentar, ou seja, descaracterizar a figura dos nativos da época. É isso que o autor ou que os historiadores querem defender nesse texto. Alternativa B. O autor associa a Guerra dos Bárbaros à Confederação dos Tamoios, defendendo ambas foram movimentos sociais indígenas contra a colonização. Vou repetir novamente. O autor associa a Guerra dos Bárbaros à Confederação dos Tamoios, defendendo que ambas foram movimentos sociais indígenas contra a colonização. Lembrando, pessoal, que não foi apenas os tamoios, mas todas as tribos que se sentiram oprimidas. Então não foi um levante criado pelos tamoios nesse contexto. Então a alternativa B está errada. Alternativa C. O autor defende a existência de um confronto entre as forças da colonização e as populações indígenas. Aqui está um pouco difícil de ver. Se as tarefas organizadas em uma frente comum, ou seja,
O autor defende a existência de um confronto entre as forças de colonização e as populações indígenas nas tarefas de uma frente comum. Não teve nada comum, porque havia essa opressão, essa diferença, né, em comum entre tanto as tribos nativas quanto os colonos portugueses. Alternativa D. O texto defende que nunca existiu um levante indígena sertanejo, né, contra a colonização. Está errada a alternativa D. Então, alternativa D, alternativa C, né, e a alternativa D, a alternativa B estão equivocadas. Apenas a alternativa A está correta, né, porque o autor aqui, ele quer fazer um certo tipo de defesa aos colonos, e aqui a figura de Câmara Cascudo, ele vai falar, né, num contexto da Confederação dos Cariris, não utilizando o termo bárbaro, porque o termo bárbaro não se encaixava, né, nas ideias de Câmara Cascudo em relação a essa invasão portuguesa, a essa invasão luso-brasileira nas terras já conquistadas há muito tempo pelos próprios nativos que já viviam nesta época. Então, pessoal, nós vamos marcar aqui a alternativa A. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? E vamos dar continuidade trabalhando as outras temáticas que serão apresentadas nas próximas aulas a seguir. Então, pessoal, um grande abraço e fiquem com Deus.